Olá, amigos! Estamos felizes em vê-los no nosso canal. Escrevam nos comentários de que cidade ou país vocês são. Vamos adorar saber. Se gostarem do nosso conteúdo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever. Isso ajuda muito no nosso crescimento. Acomodem-se e aproveitem o vídeo. No dia em que quitei a última prestação da hipoteca da casa deles, cheguei com um bolo de pastéis de nata fresquinho da pastelaria do bairro. Fora da minha casa, sua velha bruxa! Gritou minha nora, arrancando as chaves das minhas mãos. Meu filho ficou parado com um sorriso sarcástico. Olhei-os calmamente nos olhos e não disse nada. Virei-me e saí. Uma hora depois, o telefone deles tocou com uma notificação do banco que fez as mãos dela tremerem. Eles não sabiam que o pesadelo só começava. Queridos amigos, escrevam nos comentários de onde são, cidade ou país. Inscrevam-se no canal e deem like. Isso ajuda muito. Boa audição. Meu nome é Maria. Tenho 68 anos. Fui esposa, mãe, depois viúva. Meu marido, João, era meu pilar, minha grande amor. Advogado financeiro brilhante, homem de inteligência rara e integridade impecável. Quando partiu há 5 anos, o mundo perdeu cor. Meu único sentido era nosso filho Pedro, o Pedrinho, e sua família. Acordava pensando: tenho de ajudá-los, garantir o futuro que sonhávamos. Eles queriam uma casa grande nos arredores de Lisboa, onde meu neto, Tiago, crescesse correndo no jardim. Um sonho bonito, mas pesado. Pegaram uma hipoteca enorme, e eu via o esforço deles. Decidi vender nossa velha quinta no Alentejo, onde eu e João passamos anos felizes, cada oliveira plantada por ele. Coloquei todo o dinheiro na hipoteca deles e todo mês, com minha pensão modesta, ia ao banco antes da farmácia. Hoje era um desses dias. Na fila do banco, entreguei as notas à caixa. Pagamento antecipado, contrato 734, disse. A moça jovem, unhas vermelhas, já me conhecia. Contava o dinheiro e me olhava com pena. Sabia o que pensava. Uma velha de casaco simples, bolsa gasta, dando tudo para os jovens viverem bem. Não me arrependia. Fazia pelo Pedro, por ele ter estabilidade. Em casa, pegava uma pasta velha de documentos. Nela, a cópia do contrato da minha conta bancária, aberta por João 1 ano antes de morrer. Lembro daquela noite. Na cozinha, ele já fraco, olhos brilhando. Mariazinha, ouve-me. Abri uma conta especial. Tuas poupanças, a venda da quinta, tudo por ela. Pagamentos da hipoteca também. Por que complicar, João? Zrenia perguntei. Não posso dar o dinheiro? Ele negou. Este contrato tem uma cláusula de gestão fiduciária. Qualquer ativo pago com essa conta é teu até renunciares por escrito. Proteção de quê? Do Pedro? Ofendi-me. Da vida, querida, disse baixo. O Pedro é bom, mas fraco. A Sofia é ambiciosa. Quero-te segura na velhice. Promete guardar o contrato. Prometi. Paguei anos vendo a casa deles crescer, minha conta minguar. Consolava-me pensando na felicidade deles. Hoje, penúltimo pagamento. Coração batia doce. Imaginava chegar eles me abraçando. Obrigada, mãe. À noite, Sofia ligou. Voz fria. Maria, foste ao banco? Quase acabaste? Sim, falta um pagamento. Mês que vem, fechamos. Ótimo, disse seca. Estas dívidas sufocam. Queremos viver livres. Desligou. No silêncio do meu apartamento, senti um frio de preocupação. Viver livres. Eu era parte do que queriam deixar para trás. O mês seguinte foi lento. Orgulhava-me do dever maternal, mas as palavras dela ecoavam. Tentava afastar maus pensamentos. Num fim de semana, convidaram-me. Vem, mãe, ajuda com o Tiago? Vamos a um aniversário, disse Pedro. Fui. A casa cheirava a perfume caro, limpeza esterilizada. Sofia, elegante, dava ordens. Pedro, mesa às 8, flores para a Inês. Maria, virou-se. Tiago come às 7, sopa no frigorífico. Sem desenhos mais de 1 hora. Assenti. Habituara-me a ser babysitter gratuita, mas algo mudara. Ela tratava-me como empregada.
Quando saíram, fiquei com Tiago. Brincamos, lemos, esqueci as preocupações. Tiago, luminoso, adorava-me. Ao deitá-lo, vi uma moldura nova. Pedro, Sofia, Tiago rindo. A foto antiga com todos nós sumira. Um golpe pequeno, doloroso. Estavam a apagar-me. Arrumando a sala, achei um catálogo debaixo de revistas. Residências para idosos. Página marcada. Casa entre Pinheiros. Ao lado escrito por Sofia. Ideal perto de Lisboa. Ver preços. Minhas mãos tremeram. Era o plano de João. Livrar-se de mim como mobília velha após pagar a casa. Voltei destruída. Não dormi. Pressão subiu, tomei dose dupla de remédios. Revia anos. Humilhações que ignorava. Sofia criticando minha comida. Quem come bacalhau assim? Somos saudáveis. Desdenhando meias tricotadas para Tiago. É de marca, isto é demodé. Pedro desviando o olhar nas conversas. Mãe, sem tempo. Tudo formava um quadro cruel. Não me valorizavam, usavam-me. Quanto mais perto o pagamento final, mais óbvio o desprezo. Lembrei João. Tua proteção, Mariazinha. Entendi. Ele previra. Deixou-me uma arma. Não sabia se usaria. Esperava estar errada. Peguei a pasta, reli a cláusula 4.2. Deixei-a à vista. Tinha de estar pronta. O dia final lembro em detalhes. Abril cinzento. Vesti meu melhor casaco, levei as poupanças, fui ao banco. Tudo tremia. Era histórico. Libertava-os da dívida. Bom dia, disse a caixa. Último pagamento, 734. Ela olhou a quantia a mim. Parabéns, mãe maravilhosa. Só mãe, respondi, nó na garganta. Saí com dever cumprido. Casa livre. Liguei a Pedro. Paguei tudo. Sério? Zrenia, obrigado. Vou comprar bolo e chego aí. Sim, hesitou. Sofia ao fundo. O que quer agora? Pedro voltou, voz seca. Vem às 7. Desligou. Alegria esfriou. Algo errado. Afastei pensamentos. Comprei um bolo enorme de pastéis de nata. Cheguei. Sofia abriu tensa, sem sorriso. É você. Entre. Pedro no sofá no telemóvel, sem me olhar. Trouxe bolo, disse. Festejamos. Festejar o quê? Srenia zombou Sofia. Cumpriu as obrigações. Congelei. Como? Ajudou-nos. Obrigada. Hipoteca paga. Queremos viver a nossa vida. Incomodo? Srenia. Sussurrei. Os nossos planos não incluem controlo e conselhos antiquados? Olhei Pedro. Diz algo. Ele largou o telemóvel. Olhos vazios. Mãe, Sofia tem razão. Agradecemos, mas cada um na sua. Pensei que éramos família. Voz tremia. A ajudaria com Tiago. Exato. Zrenia exclamou ela. Ensinar sabe-se lá o quê. Basta. Foi útil pagando. Agora, não. A nossa casa, enfatizou. Sentei atordoada. Máscaras caídas, predadores frios. Usaram-me. Zrenia Pedro desviou o olhar. Sofia riu mal. Negócio vantajoso. Investiu no filho, toléramos-te. Entendi. Olhei o bolo intocado. Festa cancelada. Enterro da fé no filho. Ar pesado. Agarrava a cadeira processando. Não era meu Pedrinho, mas um estranho frio. Então, voz firme. Acham que não preciso? Deves descansar, disse Sofia untuosa. Vive noutro lugar. Onde? Zrenia perguntei sabendo. Lares ótimos, ar fresco, cuidados. Vimos um. Pinhal, 100 quilômetros. Visitamos em feriados. Olhei Pedro, calado, tenso. Discutiram as costas. Queres mandar-me para um lar? Ele ergueu olhos. Vergonha, irritação. Não é mandar. É para o teu bem. Lá tem cuidados. Tranquilos, sorri amargo. Sem gastar comigo, ocupando meu apartamento. Acertei. Ela bufou. E então, apartamento vazio, nós apertados. Graças a ti temos casa, queremos viver sem ti. Crueldade cortou a respiração. Levantei-me pernas moles, mas ereta. Entendi. Fui à porta. Aonde?
Component Placement surpreendeu-se. Ainda não acabamos. Eu acho que sim. Parei. Não vou para lá. Nem saio do apartamento. Ah, assim? Zrenia levantou-se. Vai atrapalhar. Vou viver a minha vida. Tiago espreitou. Comemos bolo? Quarto? Zrenia Sofia. Ele recuou. Coração apertou. Não grites, disse firme. Grito a quem quiser na minha casa, de cuspiu. Ninguém manda. Tu menos. Agarrou-me. Ouve, Maria. Esta casa é nossa. Deste o dinheiro. Não tens direitos. Sofia, para, disse Pedro debilmente. Não paro. Sabe o teu lugar. Libertei-me. Olhei o rosto dela. Raiva, Pedro, estátua, guerra. Nada disse, peguei bolsa. Na porta, virei-me. Erro enorme. Vão arrepender-se. Ela riu. Certa da vitória. Não sabia da pasta na bolsa. Saí como em sonho. Pés à paragem, sem sentir frio. Dentro, cinzas, vazio gelado. No autocarro, luzes da cidade. Rostos do filho, estranho. Nora, triunfante. Cheguei ao apartamento, sentei na cadeira do João. No escuro, tentando respirar. As paredes pareciam fechar-se sobre mim, como se o próprio ar da sala tivesse virado inimigo, sufocando cada tentativa de inspiração profunda. Meu peito subia e descia em arfadas curtas, irregulares, enquanto o eco das palavras dela, velha bruxa, ricocheteava na mente como pedras atiradas num lago escuro. Mas não chorei, não ainda. Em vez disso, uma faísca de raiva começou a crepitar no vazio, pequena no início, mas alimentada pela memória de todos os sacrifícios que eu havia feito. Levantei-me devagar, acendi a luz fraca da mesa de cabeceira e peguei a pasta que estava ali, aberta como um livro de feitiços antigo. Folheei as páginas mais uma vez, meus dedos trêmulos traçando as linhas do contrato que João havia redigido com tanta precisão. A cláusula 4.2 saltava aos olhos. No caso de quitação integral das obrigações creditórias por meio de fundos da conta de gestão fiduciária, o direito de propriedade sobre o ativo adquirido transfere-se automaticamente ao titular da conta até o momento de sua renúncia escrita. Isso significava uma coisa simples, mas devastadora. De jure, a casa era minha. Eles moravam nela, decoravam-na com seus sonhos egoístas, mas legalmente. Eu era a dona. O pagamento final que eu havia feito não era o fim da minha jornada de mãe dedicada, era o gatilho que ativava a armadilha que João havia armado para me proteger. Mas simplesmente ir até lá e reivindicar não seria sábio. Eles armariam um escândalo, me chamariam de louca. Talvez até envolvessem a polícia. Não. Precisava agir com astúcia, como uma raposa no meio de lobos famintos. Passei a semana seguinte num torpor estranho, entre o pânico e a determinação nascente. A pressão arterial oscilava loucamente, o coração palpitava como um pássaro preso e mal saía de casa. Pedro não ligou uma vez sequer. Provavelmente Sofia o proibia, vendo-me como uma ameaça eliminada. Eles esperavam que eu me rendesse, que voltasse rastejando, aceitando o lar de idosos, só para não ficar sozinha. Na quinta-feira à noite, a campainha tocou. Espreitei pelo olho mágico e vi um corretor de imóveis, um rapaz jovem e confiante com uma pasta na mão. Não abri. Ele tocou de novo, esperou e foi embora. Meia hora depois, uma mensagem de número desconhecido. Maria, sou o corretor enviado pela Sofia. Ela pediu para avaliar o seu apartamento para venda. Por favor, retorne. Olhei para o ecrã e um tremor de fúria me invadiu. Eles já agiam, vendendo o meu apartamento de 40 anos, onde João e eu criamos memórias, onde Pedro cresceu. Nem se dignaram a falar comigo. Mandaram um estranho como se eu fosse irrelevante. Isso foi a gota d'água. A raiva, afiada como uma lâmina, expulsou a dor e o medo. Chega de ser vítima. Hora de virar caçadora. Vasculhei a agenda velha de João e encontrei o número. Igor, o gerente do banco deles, amigo fiel do meu marido, que ajudara a elaborar o contrato. Não sabia se ele se lembraria de mim, se ajudaria. Mas era a minha única cartada. Respirei fundo e disquei.
Igor, boa noite. É Maria, viúva de João Oliveira. Uma pausa breve do outro lado. Maria, claro que me lembro. O que aconteceu? João pediu que eu velasse por si. Lágrimas ameaçaram, mas contive-as. Aconteceu, Igor. Parece que chegou o caso extremo de que João falava. Preciso da sua ajuda e conselho. Ele entendeu na hora. Venha amanhã ao meu gabinete às 10 horas sem fila. Desliguei, e lágrimas rolaram, não de desespero, mas de gratidão ao meu João, que mesmo morto me guardava. Ele não deixara dinheiro, deixara uma fortaleza invisível. O dia em que quitei a última prestação virou o ponto de virada. Cheguei à casa deles não só com o bolo, mas com o coração aberto, pronta para partilhar a alegria que eu mesma criara. Mas em vez de abraços quentes, encontrei uma muralha de gelo. A cena na sala foi o clímax da humilhação, o auge de todas as farpas que suportei anos a fio. Então é assim, Maria. Sofia plantou-se à minha frente, mãos nos quadris como uma peixeira no mercado. O rosto dela, contorcido de ódio. Agradecemos a ajuda financeira. Sério, mas acaba aqui. O seu papel na nossa vida terminou. Sofia, o que estás a dizer? Zrenia. Olhei-a, incrédula. Digo a verdade, guinchou ela. Cansei da sua presença. Dos suspiros das lições de moral, do cheiro a naftalina. Quero viver na minha casa, não num anexo de lar de idosos. Virei-me para Pedro. Ele escondera-se atrás dela, com um sorriso presunçoso. Meu filho, meu Pedrinho. Pedro, sussurrei. Mãe, a Sofia tem um ponto, arrastou ele preguiçosamente. Tu nos estressas um bocado, precisas de paz, descanso. É para o teu bem. Para o meu bem. A frase dita com cinismo selou o destino da minha ilusão maternal. Então é isso, disse baixinho. A casa que paguei com o último tostão, que achava nossa, enganei-me. Enganas-te sim, interrompeu Sofia. Esta casa é minha e do meu marido. Tu foste só a financiadora. Projeto fechado. Patrocinadora dispensada. Aproximou-se da mesa de entrada, onde estava o molho de chaves da casa. As que eu dera no dia da mudança com um porta-chaves fofo em forma de casinha. Pegou-as e estendeu-me. Aqui, as tuas chaves. Leva-as. Não precisas mais. E então explodiu. Fora da minha casa, velha bruxa! Component Placement berrou, fazendo vibrar os vidros do armário. Ouviste? Sai daqui que nem o teu cheiro fique. Arrancou-me a bolsa das mãos, abriu a porta e atirou-a para o patamar. Depois agarrou-me o ombro e empurrou-me com força para fora. Perdi o equilíbrio e caí de joelhos no chão frio de azulejo do hall. E leva as chaves! Swingou, jogando o molho na minha cara. Ergui a cabeça. Na porta, ela triunfante. E meu filho, calado, sorrindo enquanto via a cena. Não moveu um dedo para me ajudar. Não disse uma palavra em defesa. Estava do lado dela. Totalmente. A porta bateu na minha cara. O trinco clicou. Fiquei sozinha, de joelhos, no hall da casa que paguei com a minha vida, poupanças, amor. Silêncio ao redor, só o eco do grito dela. Não chorei, tudo petrificou dentro de mim. Levantei-me devagar, sacudi os joelhos, apanhei a bolsa, peguei as chaves, apertei-as no punho. O porta-chaves cravou-se na palma. Olhei a porta fechada calmamente. Nada respondi. Virei-me e fui ao elevador. Eles achavam que era o fim, que venceram. Não sabiam que eu já havia ligado ao gerente do banco 1 hora antes. A casa, há horas, não era mais deles legalmente. Não sabiam de nada. E nisso residia o meu poder. O pesadelo deles começava. O meu acabara. Apanhei um táxi. E a cidade desfocava-se em borrões de luzes e sombras. Não fui para casa. A ideia de voltar ao apartamento silencioso, cheio de ecos deles, era insuportável. Lá tudo lembrava a vida que construí para eles. Não para mim. Precisava de outro lugar, sem memórias. Pare na pousada da juventude, por favor, disse ao motorista. Era um albergue antigo, dos tempos da ditadura, na periferia de Lisboa,
onde nunca pensaria ficar. Mas a anonimidade agora era perfeita. Um quarto minúsculo com sofá afundado e janela para uma parede cega. Atirei a bolsa no chão e sentei na beira do sofá. Então veio a onda. O corpo tremeu violentamente. Abracei-me, mas não parava. Sem lágrimas. Só um frio animal, devorador. Fiquei assim horas, o tempo parado. Na cabeça repetia-se as palavras dela, o sorriso do filho. Esse sorriso doía mais que o grito. Traição pura. Como? Como criei tal pessoa? Onde errei? Lembrei a infância dele. Menino loiro trazendo pássaros feridos para casa, chorando se não salvava, era bondoso. Certeza. O que Sofia fez com ele? Ou sempre foi assim, e eu ceguei de amor maternal? Perguntas sem respostas. Só vazio na alma. Senti-me esventrada, restando casca. A noite passou em semidelírio. Dormia brevemente, acordava gemendo. Ao amanhecer, abri o cinzento clareando, levantei. Ao espelho sujo da casa de banho, uma mulher envelhecida, olheiras profundas. Velha bruxa, sussurrei ao reflexo, e sorri torto, amargo pela primeira vez. Pois bem, bruxa então. Queriam uma, teriam. Lavei o rosto com água gelada, arrumei-me. Tirei da bolsa a pasta. Meu salva-vidas, arma. Reli com certeza fria. Cada palavra no lugar. Obrigada, João Sábio. Sabia que Igor lançaria o mecanismo jurídico naquela manhã. Procedimento simples, inexorável. O banco, como gestor fiduciário, notificaria as instâncias da mudança de propriedade. A casa saía do penhor. Pela cláusula 4.2.b, eu era a única dona. Imaginei-os acordando satisfeitos na casa deles. Sofia bebendo café caro na cozinha nova, planejando transformar o quarto do Tiago em algo seu. Pedro lendo notícias, aliviado sem prestações, deleitando-se na vitória, quando chegaria o SMS seco do banco. Depois, e-mail oficial, transformando o triunfo em cinzas. No quarto do albergue, o tremor cessou. Veio resolução de aço. Toquei o fundo. Sobrevivi à traição. Novo estágio. Justiça. Passaria por ele sem lágrimas, gritos, com um cálculo frio e contrato na mão. Meu silêncio pós-tempestade era ilusório. Era o silêncio antes da batalha decisiva. O pequeno almoço no buffet do albergue foi medíocre. Café horrível, mas bebi devagar, planejando cada passo. Às 9 horas liguei a Igor. É Maria Oliveira. Estava à espera, Maria. João era visionário. Preciso saber o que se passa agora. Procedimento iniciado, notificação ao registro predial enviada. Juristas preparam cartas oficiais para os seus parentes. Recebem hoje, antes do almoço. A casa é sua, de direito e fato. Qualquer disposição deles é ilegal. E depois? Espere, vão ligar. Não atenda. Deixe-os digerir, sentir o que sentiu. Depois, o segundo golpe. Desliguei. Esperar era o pior. Voltei ao quarto, sentei à janela, olhando nada. Imaginei o carteiro entregando a carta. Sofia rasgando o envelope achando propaganda, lendo, rosto alongando-se. Passando a Pedro, ele lendo, sorriso sumindo. 1 hora, 2, telefone mudo. Sabia que estavam em choque. Não acreditavam. Ligavam ao corretor, a um advogado amigo, tentando entender. Corriam pela casa alheia, como ratos num navio afundando. Nisso, despertei não só resolução, mas as artes de estratega. Lembrei lições de João. Casos jurídicos explicados. Maria, a lei é ferramenta. Constrói ou destrói. Saber as estruturas portantes é chave. Peguei bloco e caneta. Anotei tudo. Conversas, humilhações, pedidos financeiros, datas, quantias, testemunhas. Minha memória, que Sofia chamava senil, era força. Lembrava tudo. À 1 da tarde, telefone acordou. Filho, no ecrã. Rejeitei. Ligou de novo. Rejeitei. Mensagens. Mãe, que significa isto?
Erro. Atende. Precisamos falar. Que fizeste? Depois, Sofia. Nome dela causou náusea. Rejeitei. Mensagens dela. Vais arrepender-te, velha. Processo-te. Ficas na rua, casa nossa, sem direito. Lia sem sentir. Pânico deles confirmava meu caminho. Esperei o entardecer, liguei a Igor. Ligam? Sei, o advogado deles ameaçou-me. Mandei ler o contrato. Agora sabe que é mau. Próximo passo? Amanhã, representante do banco e oficial de justiça vão lá, para inventário e ordem de despejo. 72 horas para saírem. Tremi. Despejo soava terrível. Mas lembrei-me caída no hall. Pena sumiu. Bom, disse firme. E mais. João deixou o pacote na caixa do banco. Registros pessoais de negócios duvidosos de sócios. Entregar se pior acontecesse. Hora chegou. Entendi. Marido deixara Arsenal. Minha transformação de vítima em estratega completava-se. Operação Retaliação começava. Manhã seguinte, não no quarto sórdido, mas no gabinete de Igor. Ele à frente, mesa de carvalho maciça, entre nós pacote lacrado com selo. Aqui, Maria, o que João deixou. Chamou fundo de pensão para inimigos. Abri. Não dinheiro. Pastas com documentos, cópias de contratos, esquemas offshore, extratos e principal. Pen e gravador. Que é? Zrenia perguntei. Gravações de conversas, explicou. João era cauteloso, gravava negociações, e especialmente com desconfiados. Ouvimos uma, voz de sócio de João, que discursara emocionado no funeral. Discutia a evasão de ativos. Compromisso letal. Que faço com isto? Olhei Igor. Nada por hora. Teu trunfo se judicializarem ou ameaçarem. Sabe que tens. Às 11 horas ligou ao assistente. Estão lá? Sim. Representante e oficial entraram. Recepção não amigável. Imaginei. 2 de terno entrando na fortaleza. Lendo ordem de despejo. Sofia gritando. Pedro piscando confuso. Iniciativa minha agora. Ditava termos. 12:00, telefone explodiu, Pedro ligando. Atendi. Mãe! Zrenia, gritou rouco. O que fazes? Despejam-nos. Oficial descreve móveis. Mãe, casa nossa. Não, Pedro. Fria. Minha casa. Saiam em 72 horas. Para onde? Rua com criança. Não meu problema, filho. Escolheste quando sorriste vendo tua mulher me expulsar. Enfrenta consequências. Desliguei. Cruel, mas único modo de o fazer crescer. Hora depois, Sofia. Voz não gritante, sibilante como cobra. Arrependerás, corja velha. Advogados top. Provo fraude. Tiro-te tudo. Tenta, Sofia, calma. Mas nota, tenho algo melhor que contrato. Algo para a procuradoria e fisco sobre teu marido e negócios. Silêncio. Percebeu bluff não era. Após conversa, alívio imenso. Livrei-me de medo, humilhação. Não mais vítima. À tarde, no gabinete de Igor, planejávamos. Agora consolidar vitória, disse. Casa à venda pelo preço máximo de mercado. Comprador achado, fechamos, dinheiro teu. Eles? Recebem o merecido. Nada. Assenti. Justo. Naquele dia, anunciei venda em plataformas. Preço acima do mercado, sem pressa. Casa assim vende rápido. No quarto, bebi chá bom, luxo raro, olhando o laptop. Foto da casa, bonita, grande, vazia. Nada sentia por ela. Apenas ativo. Ativo caro para transformar em vida livre nova. Meu contragolpe dado. Esperava resultados. As 72 horas viraram inferno para Sofia e Pedro. Igor contava via contatos. Sofia histérica, atirando coisas. Ligava influentes, mas ao ouvir base legal e meu advogado recusavam. Mundo dela, de status e contatos, desmoronava. Pedro, apático. Andava pela casa, empacotando, ignorando gritos. Derrotado não pela perda da casa, mas pelo colapso da vida, autoridade. Perdera para a mãe que julgava fraca. Sábado manhã, fim do prazo, Tiago ligou de número estranho. Avó,
Voz tremia. Vamos embora. Para onde, querido? Zrenia. Não sei. Pais brigam sempre? Pai diz apartamento alugado pequeno. Avó, por que saímos da casa? Coração apertou. Criança inocente. Tiaguinho, coisas adultas, erros pagam-se, mas não te abandono. Sempre perto. Após ligação, decidi ver pessoalmente. Não por gáudio, mas para ponto final. Cheguei à casa. Cena desoladora. Caminhão à porta. 2 carregadores soturnos saíam com caixas, móveis, eletrodomésticos. Sofia no alpendre sem glamour. Cabelo desgrenhado, fato desportivo sujo, rosto inchado de choro. Viu-me, ódio nos olhos. Veio admirar a ruína, bruxa. Satisfeita? Vim reclamar o meu. Calma. Pedro saiu com o aquário de Tiago. Parou ao me ver. Olhares cruzaram. Nos dele, fadiga infinita, vislumbre de arrependimento tardio. Passou mudo, pôs aquário no carro, voltou. Mãe, baixo. Ganhaste. Sem vencedores, Pedro, respondi. Só consequências de atos. Partiram. Vi o carro carregado sumir na curva. Sozinha ante casa vazia. Entrei, lixo pelo chão, marcas sujas, ar limpo, porém. Limpo deles, mentiras, humilhações. Semana depois, comprador surgiu. Família jovem com 2 filhos, sonhando casa suburbana. Fechamos rápido. Igor supervisionou. Dia do dinheiro na conta, no banco, incrédula. Soma enorme, ganhada com humilhação, dor, sabedoria. Pedro ligou à noite. Mãe, sei que vendeste. Não reclamo nada. Teu por direito. Só digo. Sofia deixou-me. Disse não quer perdedor. Levou quase todo o dinheiro, fugiu. Lamento, Pedro. Sincera. Não lamentes. Riu amargo. Mereci. Peço só. Posso levar-te água aos fins de semana? Ele sente falta. Eu também. Silêncio. Coração dividido entre pena maternal e memória fria da traição. Penso, disse. Precisas tempo para perceber, eu para confiar de novo. Justiça feita. Mundo deles de consumo e falsidade ruiu. Sofia ganhou liberdade de perdedor. Perdeu o resto. Pedro teve lição mais dura. Esperava torná-lo forte, sábio, eu ganhei chance. Recomeço do zero. Determinada a não desperdiçar. Vitória trouxe não euforia, mas paz profunda, como após doença longa, ar fresco. Respiração fácil. Primeiro realizei sonho antigo, ridicularizado por Sofia. Comprei casinha pequena, mas acolhedora, à beira do Tejo, varanda sobre a água, jardim onde plantei flores, ervas favoritas. Meu lugar de força, refúgio. Não me isolei. Senti energia para ajudar outros. Memória de João e astúcia jurídica inspirou. Contactei Igor e juristas, criamos impossível. Com parte do dinheiro, fundei fundo beneficente. Fundo João Oliveira, chamado Escudo. Oferece ajuda jurídica grátis a idosos em apuros. Aqueles enganados com casas, expulsos por filhos, sem meios para advogado. Não era jurista, mas organizadora, motivadora. Encontrava vítimas, ouvia histórias. Profissionais faziam o resto. Minha história, guardada em detalhes, era motor interno. Sabia o que é ser humilhada, impotente. Queria dar proteção, esperança. Com filho, comunicação lenta, cautelosa. Alugou apartamento minúsculo na periferia, emprego comum, sem pose, confiança. Homem cansado, esmagado pela vida, recompondo pedaços. Levava Tiago fins de semana. Neto florescia na casinha. Pescávamos, colhíamos frutas, líamos na varanda. Pedro sentava mudo, olhando-nos, dor e remorso nos olhos. Um dia veio sozinho. Ajudou a capinar jardim, consertou o portão rangente. À noite, chá na varanda, disse: Mãe, revivo o dia em que fiquei calado e não me perdoo. Não sei se me perdoarás. Olhei o pôr do sol no Tejo. Perdão é caminho longo, Pedro, respondi. Não se pede, merece-se com atos. Diários. Assentiu. Entendeu. Não sei o futuro.
Recuperaremos o calor antigo? Provavelmente não. Cicatrizes ficam. Mas, uma coisa sei: não temo mais. Vivo com sentido, dignidade. Ajudo gente. Vejo o neto crescer. Construo um mundo pequeno, mas vital. Às vezes, à noite, na varanda, olho a água quieta, converso mentalmente com João. Então, amor. Zrenia, consegui. Tua proteção funcionou. Obrigada. Parece sorrir de cima. Orgulhoso da sua mulher pequena, mas forte. Obrigada por ouvirem minha história. Dura, mas pode ajudar alguém. Nunca desistam. Não deixem pisar-vos. Em cada um, força oculta. Basta coragem para usá-la. Sejam felizes, cuidem-se. Anos se passaram desde aquele turbilhão de eventos que redefiniram minha existência. E Lisboa, com suas colinas íngremes e o Tejo serpenteando como uma veia antiga, continuou a pulsar ao meu redor, indiferente às tempestades pessoais. Meu casarão à beira do rio tornou-se mais do que um refúgio. Era um farol para almas perdidas, semelhante às que eu fora um dia. O fundo escudo cresceu além das minhas expectativas iniciais. Não só ajudava idosos em disputas imobiliárias, mas expandiu-se para workshops sobre planejamento financeiro para viúvos, sessões de terapia em grupo para famílias fragmentadas por ganância e até parcerias com associações locais em bairros como Alfama, onde velhos casarões escondiam histórias de traições semelhantes à minha. Igor, agora um aliado inseparável, frequentava minhas reuniões semanais, trazendo sua expertise em leis bancárias que evoluíam com os tempos, como as novas regulamentações europeias sobre heranças digitais, que incorporávamos aos nossos aconselhamentos. Tiago, meu neto, agora um adolescente de 14 anos, com olhos curiosos que herdara do avô João, visitava-me não só nos fins de semana, mas sempre que podia fugir da rotina apertada do apartamento que Pedro alugava em Sintra. Ele adorava as tardes em que nos perdíamos no jardim, plantando alfazemas e alecrins que perfumavam o ar com aromas que me remetiam à quinta vendida no Alentejo. «Avó, conta mais sobre o avô João», pedia ele, enquanto regávamos as plantas ao pôr do sol, o rio refletindo tons de laranja como um quadro vivo de Almada Negreiros. Eu contava, mas com camadas novas a cada vez. Não só as vitórias jurídicas de João, mas suas fraquezas, como a teimosia que o fazia discutir horas sobre um contrato, ou o humor seco que desarmava adversários em tribunal. Tiago absorvia tudo, e eu via nele um potencial para ser o elo que reconstruiria o que fora rompido. Pedro, por sua vez, mudara de maneiras imprevisíveis. O emprego comum que arranjara, gerente numa pequena loja de eletrônicos em Oeiras, o humilhara inicialmente, mas aos poucos o moldara em alguém mais grounded, menos iludido pelas aparências que Sofia tanto valorizara. Ele aparecia esporadicamente, sem anúncios, trazendo garrafas de vinho do Douro como oferendas de paz, e sentávamos na varanda para conversas que começavam triviais, sobre o trânsito caótico da Marginal ou o preço exorbitante do peixe no mercado da Ribeira, mas evoluíam para confissões profundas. «Mãe, lembro-me de como eu era cego», disse ele numa noite chuvosa de outono, enquanto a chuva tamborilava no telhado como dedos impacientes. Sofia não me mudou. Eu permiti. Achava que sucesso era ter tudo sem esforço, como se o mundo devesse a mim. Assenti, sem julgar abertamente, mas apontando para o jardim. Olha as plantas, Pedro. Elas crescem devagar, com raízes fortes. Tu estás a plantar as tuas agora. Ele riu baixinho, um riso que ecoava o do menino que fora, e pela primeira vez em anos, senti um vislumbre de perdão genuíno brotando, não forçado, mas orgânico como as ervas que cultivávamos. Sofia, no entanto, não desaparecera completamente do horizonte. Rumores chegavam através de amigos em comum. Ela refizera a vida em Porto, casada com um empresário de vinhos, vivendo em luxo superficial, mas com sombras de processos judiciais pendentes por fraudes menores que Igor me alertara anos antes. Um dia recebi uma carta dela, não ameaçadora, mas surpreendentemente vulnerável. Maria, talvez eu tenha sido a bruxa verdadeira.
O tempo mostrou-me o vazio do que persegui. Se algum dia quiseres falar, não respondi imediatamente. Em vez disso, guardei a carta na mesma pasta velha que continha o contrato fatídico, como um lembrete de que até os vilões têm camadas, e a redenção nem sempre é linear. Meu dia a dia, no fundo escudo, trazia casos que ecoavam o meu, mas com variações que me mantinham alerta e empática. Houve a dona Isabel, uma viúva de Setúbal que descobrira os filhos vendendo sua casa de praia às escondidas, para financiar viagens à Tailândia. Ajudamo-la a anular a venda com base em documentos falsificados. E ela tornou-se voluntária, ensinando crochê em nossos grupos de apoio como terapia coletiva. Outro caso marcante foi o Sr. Manuel, um pescador reformado de Cascais, cujos netos o pressionavam para assinar poderes que o deixariam sem nada. Igor desvendou a teia de mentiras com perícia. E Manuel doou parte da sua poupança ao fundo, dizendo: "Vocês são os anjos que Lisboa esqueceu." Essas vitórias acumulavam-se como pedras num muro de resiliência, e eu, aos 73 anos agora, sentia-me mais viva do que nunca, caminhando pelas ruas empedradas de Bairro Alto com um passo firme, participando de feiras locais onde promovíamos o fundo com panfletos e conversas calorosas ao som de fado melancólico. Tiago começou a ajudar nos workshops, criando apresentações digitais sobre direitos dos idosos, misturando tecnologia com as lições antigas de João. "Avó, isto é como um jogo de xadrez", comentava ele, olhos brilhando enquanto editava vídeos no meu computador antigo. "Tu és a rainha que vira o tabuleiro." Ria com isso, mas no fundo concordava. A vida, afinal, era um tabuleiro imprevisível. E eu aprendera a jogar não para vencer, mas para proteger os peões vulneráveis. Pedro, encorajado por essas interações, começou a frequentar as sessões de terapia em grupo, compartilhando sua própria história de arrependimento como alerta para outros pais. "Eu traí a minha mãe por ilusões", confessava ele, voz trêmula, e via lágrimas nos olhos dos participantes, ecoando a dor universal de famílias despedaçadas. Numa tarde de verão escaldante, quando o Tejo cintilava como um espelho derretido, recebemos uma doação anônima substancial. Uma quantia que permitiu expandir o fundo para um escritório maior no Chiado, com vista para os elétricos rangentes. Suspeitei de Sofia, mas nunca confirmei. Talvez fosse o universo equilibrando as contas. Com o novo espaço, organizamos eventos culturais, como noites de poesia com temas de resiliência, onde eu lia versos de Fernando Pessoa sobre a alma portuguesa, adaptando-os às nossas lutas modernas. "Navegar é preciso, viver não é preciso", citava, e explicava como navegar pelas águas traiçoeiras da família exigia precisão jurídica e emocional. Tiago, inspirado, decidiu estudar direito na Universidade de Lisboa, jurando: "Vou ser como o avô, a avó, mas com o teu coração." Meu coração, outrora partido, agora batia ritmado como as ondas do rio, cheio de propósito renovado. Caminhadas solitárias pela margem me levavam a reflexões profundas sobre o perdão, não como absolvição total, mas como liberação de amarras. Pedro e eu construíamos uma ponte frágil, mas resistente, com jantares simples de sardinha assada e conversas sobre o futuro de Tiago. "Ele é o melhor de nós", dizíamos em uníssono, e nesses momentos o passado desbotava como uma foto velha exposta ao sol. O fundo escudo atraiu a atenção da mídia local. Uma reportagem no Diário de Notícias destacou nosso trabalho, chamando-me "a viúva que virou guerreira", com fotos minhas no jardim, rodeada de flores e documentos. Isso trouxe mais casos, mais aliados, e até uma parceria com a Câmara Municipal para programas preventivos em escolas, ensinando jovens sobre respeito aos idosos através de histórias reais, anônimas. Num evento desses, Pedro falou pela primeira vez publicamente: "Eu fui o filho que errou, mas erros ensinam, se permitirmos." O aplauso ecoou, e vi orgulho nos olhos de Tiago, que filmava tudo para o nosso canal no YouTube, modesto mas crescente. À medida que os invernos se sucediam, com neblinas que envolviam o Tejo como véus misteriosos,
Minha saúde fraquejava ocasionalmente. A pressão ainda brincava de altos e baixos, mas o apoio da comunidade me sustentava. Igor aposentou-se, mas permaneceu como consultor honorário, trazendo netos para brincar no jardim enquanto discutíamos casos. Sofia reapareceu uma vez num e-mail inesperado, pedindo perdão formal e oferecendo-se para testemunhar num caso similar ao nosso. Aceitei, não por fraqueza, mas por estratégia. Seu depoimento ajudou a ganhar um processo complicado, e no encontro breve num café em Belém, trocamos olhares que misturavam ressentimento e compreensão mútua. Tu venceste, Maria, disse ela, voz baixa. Não venci, sobrevivi, corrigi, e partimos sem promessas de amizade, mas com um nó desfeito. Tiago graduou-se com honras, especializando-se em direito familiar, e juntou-se ao fundo como advogado júnior, trazendo ideias frescas como apps para rastrear documentos e workshops virtuais para imigrantes portugueses no Brasil ou França, que enfrentavam disputas transatlânticas. Pedro, promovido na loja, comprou um pequeno apartamento próprio em Almada e convidou-me para a inauguração, uma festa simples com pastéis de nata, ecoando ironicamente o bolo que levara anos antes. Desta vez, sem dramas, brincou ele, e rimos juntos, um riso liberador que selava capítulos antigos. Minha vida, aos 78, era um mosaico de lições. O jardim florescendo com novas mudas, o fundo salvando dezenas de vidas por ano, Tiago casando com uma moça bondosa de Coimbra e Pedro finalmente encontrando paz numa relação estável com uma professora de história. Conversas com João continuavam nas noites serenas, mas agora com gratidão por legado vivo. Vês, amor, a semente que plantaste germinou em floresta, e o vento do Tejo parecia sussurrar aprovação, carregando aromas de sal e memória para o horizonte infinito. A jornada não terminara, evoluía, diversa como as ruas de Lisboa, cheia de curvas inesperadas e vistas surpreendentes. Cada dia era uma página nova, escrita com tinta de resiliência, e eu, a autora improvável, segurava a caneta com mãos firmes, pronta para o que viesse. Numa manhã de primavera radiante, quando os jacarandás de Lisboa tingiam as ruas de lilás como um tapete mágico desdobrado pelo vento, recebi uma notícia que agitou as águas calmas da minha rotina reinventada. Tiago, agora um advogado de 28 anos, com barba rala e um brilho nos olhos que misturava a astúcia de João com a minha teimosia persistente, irrompeu pela porta da casinha à beira do Tejo, brandindo um envelope oficial como se fosse uma espada recém-forjada. Avó, olha só isto! O governo aprovou o nosso projeto piloto, exclamou ele, o rosto corado de excitação, enquanto se deixava cair na cadeira de vime da varanda, onde o sol filtrava através das trepadeiras de glicínias que eu plantara anos antes. O projeto em questão era uma extensão audaciosa do escudo, uma rede de centros comunitários em vilas costeiras como Ericeira e Sesimbra, onde idosos isolados por migrações familiares pudessem acessar não só aconselhamento jurídico, mas também oficinas de artesanato digital. Sim, imagine octogenários aprendendo a criar NFTs de suas pinturas tradicionais ou a gerir heranças via blockchain. Uma ideia que Tiago trouxera de um seminário em Bruxelas. Vamos integrar realidade virtual para simular visitas a tribunais, avó. Assim, eles praticam sem medo, explicou ele, desenhando diagramas improvisados num guardanapo, enquanto eu servia chá de camomila colhida do jardim, aromatizado com um toque de mel de abelhas locais que mantinha em colmeias improvisadas no quintal. Essa inovação não era mero capricho. Nascera de casos reais, como o de Dona Amália, uma pescadora viúva de Peniche que perdera a casa para sobrinhos distantes via esquemas online fraudulentos. E agora, graças ao fundo, recuperara não só o imóvel, mas também a confiança para navegar no mundo digital. Igor, embora aposentado, enviara uma mensagem de vídeo parabenizando, sua voz rouca ecoando do telemóvel. Maria. João ficaria orgulhoso. Isto é como estender a cláusula 4.2 para o futuro cibernético.
Ri com isso, mas no fundo sentia um arrepio de continuidade. O legado de João evoluía, adaptando-se a eras que ele nunca vira, como as criptomoedas que agora ameaçavam heranças tradicionais. Pedro, aos 55 anos, com cabelos grisalhos que o faziam parecer uma versão mais sóbria do jovem ambicioso que fora, juntou-se a nós naquela tarde, chegando de moto velha que comprara para economizar no combustível, um contraste gritante com os carros, luxuosos que Sofia o convencera a alugar outrora. Ele trabalhava agora como consultor freelance para pequenas empresas, ajudando-as a evitar armadilhas financeiras semelhantes às que o arruinaram. E sua presença no escudo tornara-se esporádica, mas valiosa. Palestras sobre lições de um filho pródigo, como ele as chamava, com um humor autodepreciativo que cativava audiências em auditórios improvisados de conventos reciclados em centros culturais. Mãe, este projeto do Tiago é genial. Lembra-me como eu ignorei os sinais anos atrás, confessou ele, enquanto ajudava a podar as roseiras que trepavam pela fachada, as pétalas caindo como confetes num baile esquecido. Não o corrigi. Em vez disso, partilhamos histórias de casos recentes, como o de um emigrante retornado de Angola que descobrira a casa ancestral vendida por parentes via procurações falsas, e como o fundo interveio com peritos forenses digitais que Tiago recrutara de startups lisboetas. A conversa fluiu para memórias mais leves, como as pescarias noturnas no Tejo, onde Tiago, ainda miúdo, tentava apanhar robalos, com redes improvisadas. E Pedro ria das suas trapalhadas. Um riso que curava feridas antigas, como bálsamo. Sofia surpreendentemente reaparecera no meu radar não como antagonista, mas como uma figura periférica em transformação. Após o divórcio e uma série de reveses, rumores de um negócio falido no porto que a deixara endividada, ela contactara Tiago anonimamente, doando para o fundo sob pseudônimo. Mas ele rastreara o IP até um café em Matozinhos. A avó. Ela quer redimir-se mais de longe, disse Tiago, mostrando e-mails criptografados, onde Sofia partilhava dicas sobre fraudes comuns em casamentos internacionais, baseadas na sua experiência com o segundo marido, um exportador de cortiça que fugira para o Brasil. Não a procurei diretamente. Em vez disso, incorporei as dicas nos nossos manuais, transformando o veneno em antídoto, como alquimia moderna. Essa distância calculada permitia-me manter a paz, enquanto o escudo florescia, agora com filiais em Madeira e Açores, onde idosos isolados por oceanos enfrentavam disputas fundiárias agravadas por alterações climáticas, erosão costeira, devorando propriedades, e nós intervindo com mapeamentos GEIS que Tiago coordenava via satélite. Aos 82 anos, minha vitalidade surpreendia os médicos durante check-ups anuais no Hospital de Santa Maria, onde atribuíam à dieta mediterrânea do jardim e ao propósito diário que me impelia a acordar ao nascer do sol, caminhando pela margem do rio com um bastão esculpido por Pedro em madeira de oliveira, resgatada da velha quinta. Senhora Maria, o seu coração bate como o de uma jovem rebelde, brincava o cardiologista, um homem de ascendência goesa que admirava o fundo por ajudar comunidades imigrantes. Essas caminhadas tornaram-se rituais de introspeção, onde dialogava com fantasmas benévolos, João aprovando as expansões, Sofia como lição de cautela, e até a versão jovem de mim mesma, ingenuamente generosa, agora wise, com cicatrizes. Um dia, durante uma dessas perambulações, deparei-me com um festival de rua em Alcântara, onde artistas de rua encenavam peças sobre mitos portugueses. Sereias do Tejo seduzindo marinheiros, bruxas de Monsanto tecendo feitiços de proteção. Parei para assistir, e uma atriz, com véu púrpura, interpretava uma viúva que usava palavras como escudos contra traições familiares, ecoando a minha jornada de forma tão precisa que me arrepiei. É inspirado em histórias reais, confidenciou ela após o espetáculo, revelando que lera a reportagem sobre mim anos antes. Isso inspirou-me a integrar teatro nos workshops do Escudo.
com encenações interativas onde participantes simulavam negociações jurídicas, transformando dor em drama catártico. Tiago abraçou a ideia, convidando trupes de Évora para sessões mensais, e Pedro, surpreendentemente, atuou numa delas como o filho arrependido, arrancando aplausos e lágrimas de uma plateia de idosos que viam neles seus próprios reflexos. Com o tempo, o fundo atraiu voluntários internacionais. Uma advogada brasileira de São Paulo, especializada em direitos indígenas, que adaptou nossos métodos para comunidades quilombolas com laços portugueses, e um psicólogo holandês de Amsterdão, focado em trauma geracional, conduzindo sessões via Zoom que conectavam avós lisboetas a netos em Londres. Essa globalização inesperada culminou num congresso anual no Centro Cultural de Belém, onde apresentei um keynote sobre heranças invisíveis, misturando anedotas pessoais com dados estatísticos que Tiago compilava em infográficos vibrantes. Não é só sobre dinheiro ou tijolos, declarei, voz ecoando no auditório lotado. É sobre tecer redes de confiança que resistem a vendavais. Pedro, na primeira fila com sua companheira, uma historiadora de arte que o conhecera num museu, compartilhando paixões por azulejos antigos, aplaudiu fervorosamente. E Tiago, ao meu lado no palco, sussurrou: Avó, isto é o teu feitiço definitivo. Sofia enviou flores anônimas para o evento com um cartão que dizia apenas: Parabéns pela teia, que teceste. Uma referência sutil que me fez sorrir. Talvez ela, no seu exílio autoimposto, encontrasse paz em sombras longas. As noites na varanda evoluíram para gatherings familiares, com netos de Tiago. Sim, ele tivera gêmeos, uma menina chamada Joana, em homenagem ao avô, e um menino Tiago Júnior, correndo pelo jardim, colhendo figos maduros enquanto eu contava lendas. Adaptadas. Bruxas que não amaldiçoavam, mas empoderavam com contratos invisíveis. Pedro, agora avô também, sentava-se ao meu lado, partilhando vinhos caseiros que fermentava no seu apartamento. E as conversas vagavam por filosofias improváveis, como o impacto da IA em disputas hereditárias, que Tiago debatia com fervor acadêmico. Minha saúde aos 85 exigia mais repouso, mas o escudo rodava autonomamente, com Tiago como diretor e uma equipe de jovens juristas que eu mentorava via chamadas holográficas, tecnologia que ele insistira em adotar. Num crepúsculo avermelhado com o Tejo murmurando segredos ancestrais, refleti sobre o mosaico completo. Da dor inicial à rede global que salvara milhares, provando que uma velha bruxa podia reescrever narrativas coletivas. João, onde quer que estivesse, certamente aprovava, seu espírito entrelaçado nas raízes das plantas que ainda floresciam, simbolizando que legados verdadeiros não se medem em bens, mas em ondas de impacto que se propagam infinitamente, como as marés do meu rio amado. Numa virada inesperada do destino, que se entrelaçava como as raízes subterrâneas das figueiras centenárias que pontuavam as margens do Tejo, uma crise nacional abalou as fundações do escudo, de maneiras que ninguém previra, forçando-nos a reinventar não só estratégias, mas visões inteiras de solidariedade. Era o outono de 2032, quando uma onda de ciberataques varreu Portugal, mirando bancos e registros prediais, expondo vulnerabilidades que Igor, mesmo na sua sabedoria acumulada, admitia terem escapado às previsões mais cautelosas. Hackers, supostamente de origens leste-europeias, misturadas com cartéis sul-americanos, manipulavam títulos de propriedade remotamente, deixando milhares de idosos despojados virtualmente da noite para o dia. Casas em Cascais evaporando em blockchains falsificadas, quintas no Douro transferidas para fantasmas digitais. Tiago, agora um pai atarefado com os gêmeos Joana e Tiago Júnior correndo como furacões pelo nosso jardim outrora sereno, transformou o escritório no Chiado num bunker improvisado, com firewalls reforçados e equipes de hackers éticos que recrutara de Hackerspaces em Coimbra e Faro. A avó? E isto não é mais só sobre papéis amarelecidos. É guerra cibernética, declarou ele, olhos fixos em monitores que piscavam códigos como constelações erráticas, enquanto eu, aos 87 anos,
Servia café forte misturado com erva príncipe do jardim para manter a equipe alerta durante madrugadas que se estendiam como noites intermináveis de vigília. Pedro, cuja vida estabilizara num equilíbrio delicado, casado com a historiadora de arte, pai de uma menina adotada chamada Leonor, que herdara o meu gosto por contar lendas ao luar, mergulhou de cabeça na crise, usando suas conexões freelance para mobilizar jornalistas independentes do Público e do Expresso, que transformaram nossas histórias em reportagens virais, expondo a escala do caos. Mãe, lembras-te da cláusula 4.2? Agora precisamos de uma 5.0, a prova de algoritmos. Brincou ele durante uma reunião de emergência na varanda, onde o vento carregava cheiros de castanhas assadas das ruas abaixo, misturados ao aroma metálico de laptops superaquecidos. Não era exagero. Criamos protocolos híbridos, mesclando autenticações biométricas com selos notariais tradicionais. E lançamos uma campanha nacional chamada Rede Inquebrável, com roadshows em praças de vilarejos alentejanos, onde eu falava para multidões de camponeses céticos, usando analogias com as muralhas medievais de Óbidos para explicar firewalls quânticos que Tiago desenvolvia em parceria com laboratórios da Universidade do Minho. Sofia, que eu pensara relegada a ecos distantes, emergiu das sombras como uma aliada improvável, contactando-me via uma linha segura de um número suíço, revelando que seu terceiro casamento a levara para Genebra, onde gerenciava um fundo de investimentos éticos ironicamente focado em cibersegurança para patrimônios familiares. Maria, o passado nos ensinou lições duras. Deixa-me contribuir com dados sobre vulnerabilidades que vi de perto. Ofereceu ela numa videochamada granulada, o rosto marcado por linhas que o tempo e talvez o remorso esculpiram, enquanto ao fundo se via o Lago Lehmann agitado por ventos alpinos. Aceitei, não por nostalgia, mas por pragmatismo. Seus insights sobre brechas em plataformas offshore ajudaram a desmantelar uma rede que visava especificamente viúvos portugueses em comunidades da diáspora, como em Newark ou Toronto, salvando fortunas que poderiam evaporar como névoa matinal. Essa colaboração remota evoluiu para uma troca esporádica de e-mails criptografados, onde ela partilhava anedotas de sua vida nômade, de jantares em chalés suíços a negociações em Dubai. E eu respondia com atualizações sobre os gêmeos, que agora pintavam murais digitais inspirados em azulejos antigos, fundindo herança com pixels. Tiago Júnior, o mais arteiro dos dois, criara um app infantil que ensinava direitos básicos através de jogos com dragões guardiões de tesouros familiares. E Joana, com sua curiosidade voraz, questionava-me sobre a bruxa boa que salvou a família, transformando minha história em lenda viva que contávamos ao redor de fogueiras improvisadas no jardim, durante luas cheias. Pedro, inspirado pela crise, abandonou o freelance para se tornar coordenador de campo do Escudo, viajando de comboio para o norte, organizando clínicas pop-up em mercados de Viana do Castelo, onde ensinava agricultores a digitalizar documentos, com scanners portáteis, misturando aulas práticas com degustações de vinhos locais para quebrar gelos culturais. Mãe, isto é redenção em movimento. Cada assinatura salva é um tijolo na ponte que reconstruímos, confidenciou ele numa carta manuscrita. Sim, ele voltara ao papel temendo e-mails hackeados, enviada de uma pousada em Guimarães, onde o castelo medieval o inspirara a fortificar nossas defesas virtuais com metáforas históricas. A crise culminou numa cimeira europeia em Bruxelas, para a qual Tiago me levou de avião, minha primeira viagem aérea em décadas, com vistas de nuvens que pareciam algodão fiado por deuses caprichosos, onde apresentei um painel sobre heranças na era quântica, ao lado de peritos de Madrid e Berlim, vestindo um chale bordado por Dona Amália, agora uma embaixadora do fundo em Setúbal. Senhoras e senhores, o futuro não devora o passado. Ele o criptografa, declarei, voz amplificada por microfones que ecoavam em salões de vidro, enquanto Tiago traduzia simultaneamente para apps de realidade aumentada que projetavam hologramas de contratos antigos sobre mesas modernas.
Sofia apareceu virtualmente no painel, como convidada surpresa, seu testemunho sobre lições de uma predadora reformada, chocando a audiência, mas ganhando aplausos por sua crueza honesta. Eu fui o vírus. Agora ajudo a vacinar. De volta a Lisboa, com o Tejo acolhendo-nos como um velho amigo que guarda segredos, a família reuniu-se numa ceia improvisada de cataplana de marisco, preparada por Pedro e sua esposa, onde os gêmeos dançavam ao som de guitarras portuguesas tocadas por vizinhos que se juntaram, transformando a varanda num palco vivo de fados improvisados sobre resiliência. Tiago, com sua esposa Coimbran, agora grávida de um terceiro filho, a quem planeavam chamar André, em homenagem sutil a raízes perdidas, propôs um brinde. A avó que virou código-fonte de esperança. Ri, mas no coração sentiu o peso leve da completude, como se as marés do rio tivessem lavado as últimas areias de amargura, deixando apenas conchas polidas de memórias transformadas. Aos 90 anos, minha visão enevoava-se ocasionalmente, mas a mente permanecia afiada como as facas de cozinha que usava para picar ervas frescas. E comecei a ditar memórias para um podcast que Tiago produzia. Vozes do Escudo, onde idosos de todo o país partilhavam sagas de superação, entrelaçadas com sons ambientais do Tejo. Gaivotas gritando, barcos apitando, ventos sussurrando promessas. Pedro contribuía com episódios sobre paternidade redimida. Sofia enviava gravações anônimas de lições aprendidas em exílios dourados, e os gêmeos adicionavam efeitos sonoros com risos infantis que ecoavam eternidade. Numa tarde de inverno suave, com neblinas dançando como véu sobre o rio, sentei-me na varanda com um chá de hortelã, olhando o horizonte onde o sol se punha como uma joia derretida, e conversei mais uma vez com João. Amor, a tua cláusula virou rede. Global. Estamos todos conectados agora, inquebráveis. O vento respondeu com uma brisa morna, carregando pétalas de jacarandá atrasadas, simbolizando que as estações da vida não seguem calendários rígidos, mas ciclos fluidos de renovação, onde cada onda que quebra na margem planta sementes para tsunamis de mudança positiva, perpetuando um legado que transcende gerações, rios e códigos binários. Em meio a essa sinfonia de brisas e pétalas dançantes que pareciam sussurrar segredos codificados em fragrâncias efêmeras, uma nova tempestade se avolumava no horizonte digital, não como um vendaval furioso, mas como uma infiltração sutil, semelhante às raízes que se entrelaçam sob o solo fértil das margens do Tejo, minando estruturas invisíveis. Corria o ano de 2035, quando uma pandemia cibernética global, batizada de vírus das heranças fantasmas pelos tabloides europeus, começou a devorar não só dados bancários, mas memórias coletivas armazenadas em nuvens vulneráveis, apagando testamentos virtuais e transferindo fortunas para abismos anônimos controlados por inteligências artificiais rebeldes. Tiago, cujos cabelos agora salpicados de prata o faziam parecer um cartógrafo de mundos intangíveis, com os gêmeos já adolescentes. Joana, uma prodígio em bioinformática, decifrando genomas como enigmas poéticos, e Tiago Júnior, um inventor mirim de Zitgoás, drones que mapeavam ecossistemas ribeirinhos, converteu a casinha em um laboratório improvisado, com hologramas projetados na varanda que dançavam como espectros luminosos, simulando fluxos de dados corrompidos. Avó, este vírus não rouba só dinheiro. Ele devora histórias, como se apagasse as páginas de um diário ancestral, murmurou ele, dedos voando sobre interfaces neurais que ligava diretamente ao cérebro via implantes experimentais obtidos em laboratórios de Porto, enquanto eu, aos 92 anos, misturava infusões de erva cidreira com extratos de algas do rio para acalmar nervos eletrônicos sobrecarregados. Pedro, que evoluíra de coordenador para visionário errante, percorrendo o país em caravanas solares equipadas com painéis que capturavam energia para servidores móveis, uniu forças com aliados improváveis. Hackers reformados
de antigas comunas. Anarquistas em Marvão, que teciam códigos de defesa inspirados em padrões de tapeçarias medievais, e monjas de conventos em Tomar, que preservavam pergaminhos antigos, agora digitalizados em matrizes quânticas resistentes a colapsos. Mãe, lembra-te da tua pasta velha? Agora precisamos de algo assim, mas vivo, pulsando como o coração de uma nação, refletiu ele durante uma videoconferência noturna, o rosto iluminado por fogueiras virtuais que simulavam acampamentos ciganos, enquanto partilhava mapas interativos de vulnerabilidades que se espalhavam como veias azuis pelo território português, de trás os montes aos confins algarvios. Sofia, cuja vida em Genebra se entrelaçara com intrigas internacionais, envolvida num escândalo de fundos suíços que lavavam criptomoedas de oligarcas russos, emergiu não como salvadora, mas como informante velada, enviando pacotes de dados, criptografados via pombos-correio digitais, drones disfarçados de gaivotas que planavam sobre o lago Lehmann. Maria, o meu fundo colapsou, mas salvei fragmentos que podem remendar a tua rede. Considera isso uma dívida paga em bits, confessou ela numa transmissão holográfica distorcida, o rosto pixelado revelando sulcos de exaustão que o luxo não mais disfarçava, enquanto ao fundo ecoavam sinos de catedrais suíças, misturando-se a alarmes de breaches cibernéticos. Essa aliança forjada no caos levou à criação do Protocolo Fênix, uma fusão de algoritmos ancestrais inspirados em criptografia mourisca com IA generativa que reescrevia narrativas perdidas, recuperando heranças evaporadas através de reconstruções probabilísticas baseadas em padrões comportamentais. Imagine um sistema que, ao analisar fotos antigas de família enviadas por idosos de Lagos, recriava testamentos sumidos com precisão forense. Joana, a neta prodígio, liderou a implementação, cruzando dados genéticos com blockchains para autenticar linhagens, enquanto Tiago Júnior testava drones que dispersavam sementes digitais, microchips biodegradáveis plantados em solos ribeirinhos, formando redes mesh resistentes a blackouts globais. Avó, isto é como plantar oliveiras no ciberespaço. Raízes que ninguém vê, mas que sustentam tudo, explicou ela, olhos faiscando como circuitos sobrecarregados durante uma sessão de brainstorming no jardim, onde flores híbridas, cruzamentos, genéticos que eu cultivara com sementes de Monsanto misturadas a variedades autóctones, desabrochavam em padrões fractais que inspiravam novos códigos de encriptação. Pedro, numa odisseia pessoal, viajou para os Açores, onde vulcões adormecidos simbolizavam latências explosivas, estabelecendo outposts em cavernas basálticas equipadas com geradores geotérmicos que alimentavam servidores imunes a EMPs. E lá, encontrou comunidades indígenas de descendentes maoris polineses, misturados a pescadores locais, cujas lendas orais sobre guardiães espirituais foram codificadas em firewalls culturais. Mãe, estes povos ensinam que o legado não é posse, mas fluxo, como lava que fertiliza a terra. Escreveu ele num diário holográfico enviado por drone, ilustrado com imagens de caldeiras fumegantes que ecoavam as bolhas de criptobolhas econômicas. Sofia, pressionada por investigações Interpol, fugiu para um mosteiro remoto nos Alpes, mas continuou a alimentar o protocolo com leaks de insiders, transformando seu exílio em uma penitência produtiva. Eu fui a devoradora. Agora sou aqui. Regurgita conhecimento, brincou ela numa mensagem codificada em haikus suíços, que decifrávamos ao som de iôdeus distorcidos. A crise atingiu o pico numa cúpula virtual em Estrasburgo, onde Tiago representou o escudo perante eurodeputados sonolentos, projetando simulações de mundos alternos, onde heranças não salvas levavam a colapsos sociais, com avatares de idosos, portugueses dançando fados cibernéticos para ilustrar pontos. Eu participei remotamente da varanda, com o Tejo como pano de fundo vivo, vestindo um manto tecelado por artesãs de arraiolos que incorporava padrões binários em lãs tingidas com índigo natural,
declarando: Senhores, o vírus não ataca bits. Ele, Ferealmas, nossa fênix renasce de cinzas digitais, tecendo teias que unem gerações em malhas inquebrantáveis. O aplauso virtual ecoou como trovões distantes, e o protocolo foi adotado como padrão UE, com extensões para alianças transatlânticas que ligavam Lisboa a Buenos Aires, onde diásporas portuguesas enfrentavam ameaças semelhantes. De volta à calmaria relativa, a família expandida reuniu-se num piquenique surreal no jardim, com pratos fusion, sardinhas robóticas grelhadas que piscavam LEDs ao som de algoritmos musicais compostos por Joana e vinhos envelhecidos em barris, inteligentes que ajustavam sabores via apps. Tiago Júnior demonstrou um protótipo de companheiro etéreo, um holograma de João reconstruído de gravações antigas e IA, que conversava sobre cláusulas jurídicas com humor seco, fazendo Pedro rir até as lágrimas. Pai, tu sempre um passo à frente, mesmo em pixels. Sofia, numa aparição holográfica surpresa, juntou-se à festa virtual, seu avatar flutuando sobre o Tejo como uma sereia redimida, partilhando uma taça simbólica e confessando: Maria, a tua força me quebrou e reconstruiu. Talvez eu seja parte dessa teia agora. Não a contradisse. Em vez disso, brindamos a ciclos que se entrelaçam como correntes marítimas, onde vilões viram aliados e legados se multiplicam em fractais infinitos. Aos 95 anos, minha presença física diminuía. Passos mais lentos, visão turvada por cataratas que recusava operar, preferindo filtros neurais que Tiago instalara. Mas o espírito expandia-se como o rio em cheias, inundando podcasts com vozes ancestrais recriadas, onde narrativas de viúvos de todo o globo se entrelaçavam em polifonias que curavam feridas coletivas. Pedro, agora um nômade digital com sua família, enviava postais virtuais de expedições aos Himalaias, onde adaptava o protocolo para monastérios budistas, guardando pergaminhos digitais contra avalanches cibernéticas. Os gêmeos, adultos precoces, fundaram spin-offs. Joana, um laboratório em Silves que hibridizava IA com botânica, criando plantas que armazenavam dados em DNA vegetal, e Tiago Júnior, uma startup em Sagres que lançava balões estratosféricos para redes, globais imunes a interferências terrestres. Numa aurora boreal simulada no céu lisboeta, cortesia de drones artísticos, sentei-me na varanda, o Tejo refletindo auroras falsas como espelhos de possibilidades alternativas, e dialoguei com o holograma de João. Amor, a tua semente virou. Floresta cibernética. Ondas que tu iniciaste agora são tsunamis de luz. O vento cúmplice eterno trouxe ecos de risos distantes, pétalas de jacarandá misturadas a pixels errantes, afirmando que as estações da existência dançam em ritmos quânticos, onde renovações fluem como rios subterrâneos, semeando tsunamis de transformações que ecoam além de binários, rios e eternidades entrelaçadas.